Boa noite, queridos. Mais uma vez juntos aqui, nosso momento devocional, momento em que nós podemos orar, podemos falar com Deus, podemos ouvir a sua voz, um momento em que nós podemos desfrutar do que o nosso Deus tem para nós. Salmo de número 51. Nós vamos meditar nessa noite, quero que você me acompanhe. É um salmo bastante conhecido da palavra do nosso Deus e diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, senão eu os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Esse salmo foi escrito por Davi quando Natã, então, o confronta a respeito do seu pecado. E quando nós lemos as palavras de Davi, nós percebemos que naquele momento em que Davi foi confrontado pelo profeta Natã por causa do seu pecado, Davi caiu em si e ele reconheceu o quanto o seu coração era ruim. Às vezes nós ficamos nos enganando, né, irmãos? E às vezes queremos dizer que somos boas pessoas porque não fazemos nada socialmente condenável. Mas a verdade é que a palavra de Deus nos diz que o nosso coração é continuamente mau. A palavra de Deus nos diz que não há ninguém que busque a Deus, não há um sequer. E nesse momento, é essa consciência que que Davi tem com o confronto com o profeta Natã. E nesse momento, então, Davi cai diante do Senhor e diz: Senhor, como o meu coração é mau. E nessa noite, então, eu quero meditar com você em algumas verdades importantes sobre como ter um coração puro da parte de Deus. São pelo menos 5 lições que esse texto nos ensina. Ele nos ensina, primeiro, que o nosso coração ele é inclinado para a impureza. A nossa conversão, a nossa regeneração, ela não tira de nós a nossa natureza de Adão, o nosso pecado, a nossa natureza corrompida. O nosso coração continua se inclinando para o mal. Ele é um laboratório de impureza, de pecado. Ele é uma fábrica de ídolos e é por isso que nós devemos tomar muito cuidado com o nosso coração. Hoje nós vimos por aí que a ideia das pessoas é: siga o seu coração, faça aquilo que o seu coração mandar. Não faça não. Não siga o seu coração porque ele é mau.
E se você parar para pensar, se você fizer uma autoanálise bastante sincera de coisas que acontecem no seu dia a dia, das reações que você tem, aquelas que você não demonstra, mas que você sente, das reações que você tem, das primeiras reações que você tem diante das coisas, diante dos acontecimentos, você vai perceber o quanto o seu coração é ruim. E o nosso coração é corrupto e ele nos arrasta para os desejos e práticas do mal. É a nossa carne que ainda luta contra o nosso espírito. O nosso coração é o depósito dos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, eles são carnais. É por isso que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus para conseguir vencer os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ruins. Então Davi, ele chega a essa conclusão, ele diz, olha, o meu coração é voltado para a impureza. E ele diz, olha, o meu pecado está sempre diante de mim. Eu conheço as minhas transgressões, eu sei que eu pequei, que eu fiz mal perante os teus olhos. É por isso que o Senhor pode me castigar. Ele fala, o Senhor está certo, o Senhor é justo naquilo que o Senhor vai fazer, porque o Senhor sabe que eu fui gerado em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. O meu coração é continuamente mau. Segundo lugar que a gente pode ver aqui nesse texto é que o coração ele é enganador. Provérbios fala disso, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o pode dominar, né? E o nosso coração é enganoso, é enganador. E às vezes nós nos cobrimos com mantos de piedade, mas o nosso coração é cheio de impureza e de pecado. Nós nos vestimos de justiça, mas o nosso coração alimenta a vaidade. Às vezes nós fazemos por aí propaganda de santidade, mas o nosso coração está encobrindo o pecado e a transgressão. O nosso coração não é confiável. Davi fala disso, olha, Senhor, cria em mim um coração puro. Eu preciso que o meu coração seja purificado, seja lavado pelo seu sangue. E quando eu for lavado, quando o meu coração for lavado pelo seu sangue, aí sim eu ficarei mais alvo do que a neve. A terceira verdade que nós vimos aqui nesse salmo é que o coração ele não pode purificar a si mesmo. É por isso que o profeta Davi aqui clama pela misericórdia de Deus. E ele diz então, Senhor, me lava, purifica-me com isopo e eu ficarei limpo, me lava e eu ficarei mais alvo do que a neve. E ele está clamando então a intervenção de Deus sobre o seu coração, porque nós não conseguimos limpar a nós mesmos, nós não temos a dimensão da nossa impureza, nós não conseguimos tirar todas as manchas que estão destruindo a nossa vida, o nosso caráter. Nós não podemos salvar a nós mesmos e nós não podemos nos santificar. A nossa incapacidade é total. Pelo contrário, todas as vezes que nós começamos a nos colocar diante de Deus e a pensar que nós somos capazes por nós mesmos de nos achegarmos a Deus, que nós somos capazes por nós mesmos de ter uma vida de santidade, todas as vezes nós vamos ser derrubados, porque isso é vaidade do nosso coração. O nosso coração, ele também nos leva a pensar que somos capazes e que existe algum recurso para nós fora de Deus. Então, o nosso coração não pode purificar a ele mesmo. E é por isso que Davi aqui clama pela intervenção de Deus. Mas o nosso coração, irmãos, ele é tão mau que ele não pode ser reformado apenas. Nós não vamos ter um coração puro apenas fazendo algumas reformas, pegando aquilo que é sujo, né, e que está quebrado, passando uma verniz. E isso não é a maneira correta, né? Passar verniz em madeira podre é insensato. E quando nós tentamos reformar os nossos sentimentos, não, agora eu vou me tornar uma pessoa boa, eu vou fazer somente aquilo que é certo. E quando nós começamos com esse tipo de pensamento, começamos a querer reformar o nosso coração com o nosso próprio esforço, nós estamos passando verniz em madeira podre. O nosso coração, ele não pode ser apenas reformado.
porque ele está completamente contaminado e nós temos que demolir o nosso coração, nós temos que demolir e começar de novo, morrer para o pecado, para depois viver para Deus. A nova vida em Cristo é uma ressurreição, você morre para o pecado, nasce de novo, nasce uma nova criatura. E o salmista então diz aqui: restitui-me a alegria da tua salvação e me sustenta com o espírito pronto a obedecer, com o espírito voluntário. Ele diz: Senhor, eu não quero uma reforma, eu quero ser transformado, porque o meu coração, ele está quebrantado, ele está contrito. E o salmista diz: olha, eu sei que não adianta eu ficar aqui oferecendo sacrifício pelo pecado, se o meu coração continua ruim. O meu coração continua precisando de uma reforma. E ele então diz: o meu coração precisa de uma mudança sobrenatural. E é por isso que nós precisamos clamar nessa noite que o Senhor mude o nosso coração de forma sobrenatural. O novo coração que Cristo quer nos dar, ele é um milagre, ele é uma obra soberana, uma obra exclusiva de Deus, não é uma obra humana. Só Jesus Cristo pode fazer essa transformação, pode nos dar um novo coração, nos fazer uma nova criatura. É por isso que nós precisamos reconhecer a nossa impotência, clamar pela intervenção do nosso Deus, como o salmista clamou aqui, porque só Ele pode tirar de nós um coração de pedra e nos dar um coração de carne, tirar de nós um coração cheio de justiça própria e nos dar um coração humilde, um coração quebrantado, tirar de nós um coração inclinado para a impureza e nos dar um coração que se deleita nas coisas do alto, onde Cristo está, onde Ele vive e reina para sempre. Não tente reformar o seu coração. Não tente se enganar com a ideia de que você é uma boa pessoa e você não precisa de Deus, não precisa do sacrifício de Cristo. Não faça isso. Não tente dizer para você mesmo que a sua vida está ok porque você lê a Bíblia de vez em quando, você ora mais ou menos, você assiste a alguns programas evangélicos. Não tente buscar salvação nos seus méritos ou na sua justiça. Entenda que o seu coração precisa ser transplantado, que você precisa de um novo coração. E nesse instante diga como o salmista diz: Senhor, o meu coração ele está quebrantado. Eu sei que o Senhor não vai me desprezar, mas me dá um coração puro. Transforma a minha vida, me faz entender o valor de pertencer ao Senhor e o sacrifício que o Senhor fez por mim. Me santifica, me transforma a cada dia e a cada momento. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, que possamos entender o que Ele está nos dizendo. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus e Pai, muito obrigada porque a Tua palavra é o nosso bálsamo. E ela é que nos ensina que nós precisamos ter um coração puro. Ó Deus, nesse instante nós não recorremos aos nossos méritos ou às nossas obras de justiça, porque nós não temos nenhuma, mas nesse momento nós nos achegamos diante do Senhor, clamando pela Tua misericórdia e dizendo: Senhor, tira de nós um coração de pedra. Senhor, transforma o nosso coração, nos santifica no poder do Teu Espírito Santo pela Tua palavra. Senhor Jesus Cristo, muda a nossa vida, muda a nossa visão, que possamos enxergar o mundo do ponto de vista do Senhor. Ó Deus, que o nosso coração possa ser transformado, que possamos parar de achar, ó Deus, que vamos conseguir a salvação ou que vamos conseguir a santificação porque somos bons, boas pessoas que fazem boas obras. Senhor, tira esse pensamento maligno do nosso coração, do coração dessas pessoas que nessa noite ainda não entenderam. Ó Deus, que para que possamos receber o Senhor, precisamos abrir mão do nosso coração que é continuamente mau. Senhor, abençoa cada um nessa noite. Eu te peço, ó Deus, pela irmã Maria de Fátima, pela sua família, que o Senhor possa estar com a tua serva nesse momento, que o Senhor possa estar com seus familiares, que o Senhor possa sustentar a tua serva na tua mão, a Alexandrina, o Carlos Alexandre, a Alessandra. Ó Deus, eu também te peço pela Quênia. Tem misericórdia da saúde da Quênia, ó Deus. Toca na vida dela com o teu poder.
Esclarece a Kênia a respeito da tua vontade. Ó Deus, também o irmão Feliciano, tem misericórdia do teu servo. Eu também te peço pelo irmão Milton, nesse tantas dificuldades que ele tem enfrentado, que o Senhor seja o porto seguro dele, que o Senhor sustente o servo nas tuas mãos. Eu te peço também, ó Deus, pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos irmãos idosos da igreja, aqueles que estão enfermos. Ó Deus, tem misericórdia de cada um. Estende a tua mão de poder, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Eu te peço, ó Deus, eu te peço que o Senhor esteja trazendo cura, que o Senhor esteja trazendo abundância de paz e de verdade. Senhor Deus, quero te pedir pelas famílias. Ó Deus, entra com o poder do teu Espírito Santo nos lares nessa noite e restaura. Ó Deus, restaura o relacionamento entre os pais e os filhos, entre os casais. Ó Deus, abençoa aqueles que têm enfrentado dificuldade na criação dos seus filhos. Ó Deus, tem misericórdia, entra com o poder do teu Espírito Santo nos lares. Ó Deus, na vida de cada servo teu. Transforma a tua igreja, abre os nossos olhos, nos dá a visão do Senhor. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Que possamos vencer as ciladas do inimigo. Que possamos encontrar no Senhor o bálsamo e o refúgio que nós precisamos. Senhor, nos abençoa, perdoa os nossos pecados, lava o nosso coração, nos purifica, nos faz mais alvos do que a neve. Ó Deus, renova dentro de nós um espírito pronto a obedecer, nos dá a alegria de te servir. Ó Deus, aceita o nosso coração contrito, o nosso coração quebrantado. Muito obrigada, ó Deus, por essa noite. Muito obrigada por esse dia, por essa semana que se inicia. Que o Senhor possa estar conosco em cada momento e que o Senhor possa nos ajudar. Nós louvamos, engrandecemos, exaltamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele abençoe a sua vida nessa noite. Nós estamos nessa semana, né? Já estamos em campanha de missões. Quarta-feira nós teremos nosso culto de oração, 19h30. Todos estão convidados a estarem conosco. Sábado, 14 horas, temos passos Team Kids para as crianças e adolescentes, embaixadores do Rei, mensageiros do Rei, amigos de missões. E domingo, nossos cultos, 9 horas, nossa EBD, 19 horas, nosso culto da noite. Se você não pode estar conosco presencialmente, participe online, será um prazer. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Sem forças pra prosseguir, partido, destruído, precisando de reparação, já não sabe mais onde ir, não consegue nem mais sorrir. Coração pesado, machucado, tentando sobreviver, sozinho, vazio, sedento de amor e atenção, sai em busca de explicação, mas sem rumo, sem direção. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver, reconstruir o que se perdeu, lhe dar um novo amanhã. Ele pode lhe dar coragem de devolver o amor já perdido. Ele pode tudo, Ele é Deus. Se você anda triste e resiste, diz não a esse
salvação. Vá depressa, correndo, não espere, não deixe para depois. Escolha, decida, se volte para Jesus. Não importa o que já passou, o que importa é o que virá. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver, reconstruir o que se perdeu, lhe dar um novo amanhã. Ele pode lhe dar coragem, lhe devolver o amor já perdido. Ele pode tudo. Ele é Deus, e pra Deus nada é impossível. Ele é o grande Deus. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção. Basta só você pedir.